Olá, povo de Deus. O programa O Verbo se fez carne hoje. Teve o prazer de receber o Paulo Carreiro. Ele está estudando para ser diácono. E ele vai falar para a gente sobre reconciliação. Isso mesmo, nesses momentos tão difíceis que a gente vem passando, vamos ver o que significa a palavra reconciliar-se. Bom, meu nome é Paulo, sou aqui da Matriz de Santa Teresa, ajudo aqui o Padre Jorge nas pastorais e também sou aluno da Escola Diaconal. Fui convidado para fazer uma pequena reflexão hoje e o tema proposto para mim foi a reconciliação. Não podemos falar de reconciliação sem falar de alguns pontos que a envolvem. Um desses pontos é o fato de que, para se reconciliar, implica alguns pontos. Algum desses pontos é que para se ter uma reconciliação é necessário que se tenha um relacionamento conciliar, né? E que esse relacionamento algo atrapalhe. Isso acontece porque somos humanos, somos falhos, né? Não somos perfeitos. E partindo desse princípio, podemos dizer que a reconciliação é fazer as pazes com o outro. Isso através do perdão. Nós poderíamos falar diretamente da reconciliação, que é o perdão. Mas antes disso, a gente tem que ter em conta algumas outras coisas, né, que envolvem esse reconciliamento, né, esse perdão. Primeiro, o fato de reconhecer o erro, né, que para nós às vezes é um fardo, é pesado. E depois, a caridade, o amor, né, não só de quem é ofendido, mas também de quem é o ofensor. Porque se a pessoa não experimenta o amor, ela nunca vai reconhecer que estava errada, jamais vai pedir perdão. E, na falta do amor, muito menos dá esse perdão. Então, em nossas relações, é quase impossível que a gente não tenha pedido perdão ou dado perdão em algum momento. Se isso acontece, é porque não há relacionamento. Porque, como eu falei, né, os relacionamentos implicam a vivência diária, né? E, volto a falar, somos imperfeitos. Essa imperfeição nos leva a erros. Por isso que durante a nossa vida é necessárias correções, né? E assim, entrando propriamente no nosso tema, né, desde a criação, Deus amou o homem e nos deu o livre-arbítrio. Por que eu falo do amor de Deus e do livre-arbítrio? Porque nós poderíamos simplesmente não ter opção a não ser amar a Deus, né? Seria um amor imposto, né? E Deus não quis isso. Ele nos amou tanto, Ele nos ama tanto, que Ele nos deu a liberdade da escolha. Nós é que muitas vezes não sabemos escolher, né? E por isso, às vezes, a gente acaba se afastando, fugindo desse amor, desprezando. Às vezes, a nossa falta de reconhecimento do amor de Deus nos torna seu inimigo. Não que Ele seja nosso inimigo, mas nós agimos, fazemos e nos comportamos como pessoas que não gostam de Deus, negando o seu amor. Fazendo uma analogia, podemos dizer que a nossa vida é um caminhar. E nesse caminho encontramos vários obstáculos, né? Desses obstáculos podemos citar, né, desvios, pedras de tropeço, pedras gigantescas que são necessárias ser contornadas, né? Atalhos que muitas vezes nos levam para um abismo, né? Cruzamentos, né, que nos levam a outros caminhos, a buscar outras coisas, né, que na verdade nos tiram do nosso ideal, do nosso objetivo, que, como eu falei, no nosso caminhar, né, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós podemos colocar assim: nós saímos de Deus, somos fruto da sua criação e temos que voltar para Ele, que a nossa alma anseia por isso. Durante a nossa vida, no nosso caminho, toda vez que a gente se detém num obstáculo ou pega um desvio, nós acabamos nos afastando e nos impedindo de chegar no nosso objetivo,
E por mais que nós busquemos, jamais vamos estar repletos, plenos, porque a nossa plenitude só vai ser possível quando nós tivermos a consciência que temos que caminhar para Deus. Como eu falei, esses obstáculos, eles podem ser pequenos, podem ser grandes, né? E nos levam a caminhos que, por vezes, né, como eu falei, são abismos. Toda vez que chegamos à beira do abismo, podemos pensar, nossa, não tem volta, o que eu vou fazer? E aí, vou desistir? Vou me jogar no abismo, já que não tem volta? Não, jamais. Porque essa negação de que existe volta, né, não é coisa divina, não. Isso é coisa do inimigo, é coisa do encardido. Ele que coloca na nossa cabeça que Deus vai nos punir, que Deus não nos ama, que Deus não nos quer. Por isso eu volto a falar, quando negamos o amor de Deus, nos tornamos inimigo dele. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, nos deixou meios para que, mesmo caindo, tropeçando, indo por um desvio, chegando à beira do abismo, possamos voltar e recomeçar o nosso caminhar. E isso se dá, né, pela reconciliação, que é um sacramento, né? O sacramento da confissão, da penitência, que é também o sacramento da reconciliação. Eu errei? Sim, eu sou humano, não deveria, mas errei. Eu reconheço o meu erro, né? Reconheço que sou pecador, reconheço a minha pequenez diante da grandeza de Deus, e o que eu faço? Vou à igreja, procuro o sacerdote e me confesso. De coração arrependido e sincero, serei absolvido. Esse erro, esse pecado não é mais imputado à minha pessoa, não é mais contado para mim. Por quê? Porque quando Deus nos perdoa do pecado, da transgressão, Ele não enxerga mais esse erro, né? É uma vidraça, né, em que o erro, o pecado, é uma mancha que nos impede de ver Deus, de olhar para Deus, e que, de certa forma, impede que Deus haja em nossa vida. Mas, pela confissão, né, pelo arrependimento, né, pelo sacramento da reconciliação, é como se eu jogasse água nessa vidraça e ela voltasse a ser transparente. Eu posso ver Deus, posso sentir a sua presença e Ele vai poder agir em mim. Nós podemos citar, né, várias passagens, vários acontecimentos, mas para ilustrar um pouco assim o amor de Deus, né, eu gosto sempre de falar do filho pródigo, né, a parábola do filho pródigo, que por muitas vezes nós ouvimos, né, muitas vezes nos explicam sobre ela, mas hoje eu quero só colocar a figura do pai. Não vamos nos ater tanto aos filhos, aos empregados, aos amigos da farra, nem ao fato do filho ter pedido a sua fortuna, a sua parte da herança e ter ido gastar. Não, vamos nos ater só no pai. O que faz o pai, né? Creio que, de certa forma, muito triste quando o filho pede a sua parte da herança, porque era costume da época de Jesus, né, onde Jesus viveu, que o filho teria essa opção de pedir para o pai o que lhe cabia como herança. Mas esse pedido era a negação desse pai. É como se eu dissesse, pai, você para mim morreu, eu quero a minha parte porque eu quero viver agora longe de você. Imagina o coração desse pai, né? Ele poderia simplesmente falar, não vou te dar nada não. Mas, por amor, né, por amor àquele filho, ele dá. O filho vai e faz o que todos nós sabemos, né? Em determinado momento, né, ele se arrepende, e um arrependimento profundo e sincero. Ele diz, na casa de meu pai, quantos empregados têm pão com abundância? Vou voltar e vou pedir perdão. Vou dizer, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Não quero ser mais teu filho.
não precisa me tratar como filho, trata-me como um empregado, dá-me apenas um emprego em tua casa. Bom, voltando ao pai. Quando a narrativa diz que o filho vem chegando ao longe, o pai o vê e sai correndo. Essa narração de que ao longe, né, o pai o vê, é sinal de que todos os dias desse pai tinha a esperança que o filho voltaria. Não se narra quanto tempo se passou, mas pelo dizer das distâncias, né, de longe, e que se fez uma caminhada e se estava fraco, né, debilitado, nós podemos pensar que passaram-se dias, talvez semanas, meses, anos. Não é possível medir esse tempo, mas para esse pai amoroso, o tempo não importava. Ele tinha certeza que por amor o filho iria retornar, porque ele sempre foi amado, o pai sempre o amou, e que no momento mais difícil ele se lembraria desse amor. E foi o que realmente aconteceu. Quando ele passou a necessidade extrema, ele lembrou que na casa do meu pai os empregados têm pão com abundância, né? Voltando agora no pai, né, para encerrar um pouco essa história e prosseguir, né, olha só o que acontece. O amor de um pai que não mediu esforços, né, de todos os dias esperar o filho. Certo dia ele o vê, corre ao seu encontro porque esse filho está debilitado, né, o abraça. O filho vai dizer: pai, eu pequei contra ti. O pai já nem se importa mais com o resto do que ele iria falar. O abraça, o enche de beijos, chama os empregados e diz, né, trazei roupas para o meu filho, dê-lhe uma sandália porque ele está descalço, né? Coloca um anel no seu dedo porque ele é meu filho, ele pertence a essa família, o anel é isso, pertence a uma família, né? E vamos festejar. Então, o resto da história todos nós conhecemos, né? É isso que acontece, né? É esse amor que Jesus, nessa parábola, quer transmitir, o amor de Deus por nós. Ele é infinito, incondicional, não por nosso merecimento, não, jamais, né? Mas porque Deus assim o quis, assim o faz, né? É a natureza dele nos amar, né? Uma vez, ouvindo uma pregação, perguntaram assim: Deus é capaz de tudo? Sim, Deus tem um poder infinito. E o palestrante, né, o narrador, falou assim: eu sei de algo que Deus não consegue, que Deus não pode. Na hora surgiu a dúvida, né, mas ele completou: Deus não consegue, Deus não pode, não é capaz de deixar de nos amar. Então, como eu estava falando, um pouco agora mais prático sobre a reconciliação, né, nós devemos entender o que é a reconciliação. Como eu falei, né, que envolve o reconhecimento de que nós estamos errados, né, envolve o amor, né, mas envolve também humildade, né. Eu preciso reconhecer que errei, né, tenho que lançar fora o meu orgulho, a minha vaidade, porque orgulho e vaidade nos afastam do nosso próximo, nos afastam de Deus. A reconciliação, uma frase, nos deixa mais leves, pois para ela acontecer, precisamos jogar fora o nosso orgulho primeiro, né? Nos esvaziar daquilo que nós achamos que somos, porque na verdade não somos nada, né? Diante de Deus nada somos, né? Isso significa que a nossa pobreza, a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, né, é que vai nos tornar limpos do nosso erro, né? Na presença do sacerdote, né, você confessa o seu pecado e é absolvido. Pelo sacerdote? Não, por Deus, né? Às vezes é comum algumas pessoas dizerem assim: eu não vou confessar para um homem, o padre, não vou confessar.
eu vou confessar direto para Deus. Mas Jesus, quando instituiu o sacramento, né, ele não disse, olha, digam para que todos confessem diretamente a Deus o seu pecado. Não. Ele soprou sobre os apóstolos e disse, recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Mas aqueles a quem vós não perdoardes, lhes serão retidos. Jesus falando isso para os apóstolos, soprando o Espírito Santo, o que ele faz? Ele dá autoridade ao sacerdote, como ministro de Deus, para perdoar os pecados. Por quê? Porque ele sabe que a nossa condição humana, a nossa condição de fraqueza, é preciso às vezes vir, não só de um perdão, mas de um bom conselho, de um direcionamento, né? De um novo sentido no nosso caminhar. Por isso, né, o padre, quando ele está ali, persona in Christi, somos absolvidos pelo próprio Cristo. É o próprio Deus que nos perdoa. A gente às vezes tem que entender, Deus não perdoa o pecado, Deus perdoa o pecador, né? Nós, quando imploramos a Deus o perdão, nós o fazemos por nós que somos pecadores, né? Para que a nossa culpa não nos seja imputada, seja retirada de nós. E às vezes a consequência do nosso pecado é grave, né? Mas não importa o quão grave seja o seu pecado, o importante é que você reconheça, né, profundamente, de coração, né, que você pecou, falhou, tropeçou, se desviou, mas quer, né, no seu íntimo, de todo o seu coração, voltar à presença de Deus, voltar no caminho para o céu. Então, através da reconciliação, através deste sacramento maravilhoso que o Senhor nos deixou, porque já conhecia a nossa natureza, né, porque Jesus desde sempre é, né, ele não foi e nem será, ele é desde sempre, junto do Pai e do Espírito Santo, um só Deus, né, em três pessoas. Então, conhecendo a nossa fraqueza, a nossa necessidade, né, ele nos deixou esse sacramento, para que todo aquele que nele crer será salvo. Então devemos buscar isso, né, viver esse sacramento profundamente. E eu gostaria até de falar aqui uma frase de Santo Antônio. A confissão é semelhante a uma travessia, pois o homem atravessa pela confissão da margem do pecado para a margem da reparação. Muitos santos se preocuparam com isso, né? De transmitir o quão é importante a reconciliação, né? Esse sacramento, de buscar o perdão de Deus. E agora sim, para encerrar essa nossa reflexão, eu volto a falar do mais importante, né? Deus nos ama com amor infinito, né? Como eu falei, ele é incapaz de negar esse amor, né? E João, no capítulo 3, versículo 16, 17, vai dizer isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, né? E de novo eu volto, né, a falar que essa afirmação feita por João, né, nos é concedida todas as vezes que procuramos o sacerdote, né, e buscamos uma boa confissão. Porque se Deus, sabendo de tudo, né, viu que nós em determinado momento iríamos cair, Ele, por sua infinita misericórdia e sabedoria, também, né, nos mandou aquele que, por si só, veio ao mundo unicamente para nos reconciliar. Cristo é a reconciliação
entre a humanidade e Deus, né? Ele, como sumo sacerdote na cruz, ele foi o sacerdote, a vítima e o altar. Com a sua morte, morreu o nosso pecado. E com a sua ressurreição, nós ressurgiremos para a vida eterna junto dele. Mas é necessário que nós tenhamos, né, consciência disso e tomemos posse dessa que é, né, a maior graça que Deus pode nos dar, que Deus pôde e nos deu, que é a nossa salvação através de Jesus na sua cruz, na sua paixão, morte e ressurreição. Somos novas criaturas em Jesus e devemos viver assim, buscar sempre a santidade, né? E agora eu encerro pedindo a Deus, né, que nos dê a graça de receber o seu Espírito Santo, para que sempre iluminados possamos, por intercessão da Virgem Maria, buscar o caminho de retidão, de santidade, para que um dia possamos estar junto dele. Amém. Oi, gente, você viu que coisa bonita que o Paulo falou para a gente? Como anda a sua vida? Como anda você? Como está a sua família? Ou melhor, como anda o mundo? Hoje essa palavra nós viemos buscar reconciliação é devido a esses problemas que o mundo está passando, que você está passando, que eu estou passando. É um momento de você se reconciliar-se com você mesmo, com a sua família e principalmente com Deus. Não foi à toa que Deus deu seu único Filho amado para vir à terra, sofrer tudo o que sofreu para nos reconciliarmos com Deus. Você lembra da última palavra que Jesus falou na cruz, aonde o povo estava massacrando ele? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. E hoje, irmão, como está o seu julgamento durante isso tudo que está acontecendo? Você está lembrando do seu Salvador? Você está lembrando da sua família? Do seu vizinho aí próximo que está precisando de uma palavra, de uma ajuda? Esse é o nosso tema de hoje, reconciliar. Essa quarentena não foi à toa. Você sabe que Moisés ia tirar o povo da escravidão por 40 dias, mas durou 40 anos, por falta de reconciliação. Essa nossa quarentena pode acabar agora. Depende de mim, depende de você. Temos que ter atitude, reconciliar-se com a sua família, com o seu trabalho, com a sua comunidade e principalmente reconciliar-se com Deus. Os nossos templos estão vazios, mas você pode dar uma passadinha, ajoelhar-se aqui e se reconciliar com Deus. O Paulo falou uma passagem muito bonita do filho pródigo. Será que se eu pensar hoje eu não estou sendo um filho pródigo? Estou pensando só em mim? Não estou pensando no próximo? Olha que gesto bonito. O filho pródigo, se você não conhece, ele foi para o mundo e gastou tudo. Quando acabou toda a sua fortuna, ninguém quis saber dele. Aí entra o pai amoroso, o pai que ama, que recebeu de braços abertos. E esse pai hoje, irmão, para você refletir, é Jesus na cruz. Ele está de braços abertos. Ele não quer saber se você está doente, se você tem dinheiro, se você tem vícios, se você tem pecado. Ele está te esperando. Então, irmão, dê o primeiro passo. Vá até Jesus, se reconcilie com Ele. Fique na paz.